Ligue o áudio. Apareceu mesmo. Ligue o áudio. Querido, só para poder testar, vocês me escutam bem? Perdão. Parece que tá meio abafado. Desculpa, cara. Eu estou testando tudo errado. Você é uma pessoa séria? Não. Eu não me considero sério. Professor. Você já sabe qual é? Não. Professor. Já, mas eu acho que eu sei onde nós vamos chegar. Só por vez. A galera que está em casa, repete aí, por favor, para eu não consigo escutar. Não, cara. Já é para eu estar liberado aqui, eu só vou conferir aqui. Aqui já é para estar rolando, cara. E aqui também já é para estar rolando. Só falar com o povo aqui rapidinho. Professor, parece que seu microfone tá dentro de um copo. Tá muito ruim. Cara, eu desliguei e liguei ele de novo. Melhorou alguma coisa? Parece que tá melhorzinho agora. E aí, vocês me ouvem melhor agora? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar da reunião de novo. Pera aí, rapidex. Pessoal, vocês me ouvem melhor agora? Agora limpou? Podia ser algum mau contato. De toda forma, eu vou ficar de olho ainda aí, caso dê alguma diferença aqui, vocês chamem, tá? Beleza, vou ficar de olho aqui. E, na verdade, eu tenho que filmar com a frontal mesmo, né? Porque senão eu não vejo a câmera aqui, peraí. Gatitos, na semana passada, nós conversamos um pouco a respeito de estratégia de estudo, falamos um pouco sobre uns atalhos para poder estudar biologia, não é nem uns atalhos, né? Estratégia para poder estudar biologia, né? Método para poder pensar nisso. E aí combinamos de, essa semana, começarmos sobre evolução, trocarmos uma ideia a respeito de evolução. Cara, para a galera em casa, o áudio continua péssimo, você pira? Se eu tenho um palpite, o celular estava praticamente debaixo d'água há alguns poucos minutos atrás, pode ser que a conexão ali não esteja legal. Caras, eu desconectei, conectei de novo, vê se para vocês aí tá ok. Só precisa falar um pouquinho mais alto, qualquer coisa, só isso. Beleza, Anjo, eu consigo. Valeu demais.
Caras, e aí a gente combinou, né, a respeito de, essa semana já começamos o nosso bate-papo, né, sobre a nossa primeira ação, que é de evolução, certo? E aí tem algumas informações que eu gostaria de deixar registradas para vocês. Eu vou escrevê-las aqui primeiro, eu saio da frente do quadro, que é a turma do quadro que está em casa, tem como enxergar o quadro com claridade, e a gente vai trocar uma ideia sobre os tópicos, tá bom? Vamos embora. Beleza. Amandinha, ele está no máximo aqui, querido. O volume do microfone aqui. Deixa eu verificar se eu consigo mexer na configuração interna dentro do celular. Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, para a galera que está em casa, eu vou escrever as anotações com os tópicos das coisas que eu preciso. Aí, enquanto a galera aqui na sala e vocês aí de casa vão registrando, seja por print ou anotando mesmo, aí eu vou e mexo de novo nesse esquema do microfone, tá bom? E se eventualmente precisar, aí eu falo nesse volume aqui, não tem problema não. Pode usar com isso. Semana para mim voou, cara. Eu tô com a sensação que eu saí daqui ontem. Minhas aulas voltaram no 12, cara. Aí é aula a semana inteira, eu nem vejo direito a semana passada. Então vamos lá. Tem alguém que é a primeira semana, que não estava aqui no sábado passado? Então, foi só o dia que eu estava aqui, então. É só o dia que a gente vai se ver. Então, uma grande parte da sala aqui, prazer, meu nome é Rodrigo, como está escrito aqui no quadro. Nós vamos trocar ideia sobre biologia ao longo do ano e, sempre que for possível, na verdade, a gente vai encostar também em ciência da natureza, né? Lembrando que a química e a física reforçam muitas coisas que a gente vai discutir aqui juntos ao longo do tempo, tá? Vocês fiquem à vontade para poder participar da aula, tirar dúvida, enfim, essa aula é completamente aberta, tá? Não é uma exposição unidirecional de mim para vocês. Queridos, olha só, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para poder começar a organizar nosso pensamento em relação à evolução é desmontar a ideia do que evolução é e do que evolução não é. Essa palavra, cara, ela tem semânticas diferentes. Da mesma forma que a palavra manga, por exemplo, pode significar manga da minha camiseta ou pode significar manga fruta, por exemplo, tá? Então, assim, ó, quando a gente está falando, por exemplo, sobre evolução de videogames,
evolução da indústria automobilística, evolução dos celulares, evolução da maquiagem, da indústria da moda. Cara, eu estou falando em melhoria. Se eu usar o termo evolução para pensar nesse sentido. Em biologia, cara, a palavra evolução ela não significa necessariamente melhoramento. Outro termo que aparece em biologia e que tem essa diferença é o termo síntese. Se você levar em consideração a palavra síntese, na maior parte do contexto da língua portuguesa, a palavra síntese está associada à ideia de resumo. Cara, você assistiu esse filme? Você leu esse livro? Faz uma síntese para mim. E quando a gente traz essa palavra para biologia, cara, propriamente dito, a palavra síntese ela tem a ideia oposta. Porque ela tem a ideia de produção. Então, síntese proteica, por exemplo, síntese de proteínas. Então, estou pensando em fabricação de proteínas. É mais amplo. Então, em biologia, a palavra evolução ela não vai significar necessariamente melhoria, tá? Conforme a gente vai ver. Até porque, pelo que a história vem registrando, a história das criaturas vivas, algumas criaturas sofreram um processo de evolução e foram extintas. Então, um monte de criatura foi extinta. Então, se a evolução significasse sempre melhoria, não existiriam fósseis de criaturas que não existem nos dias de hoje. Tá? Todas as criaturas estavam vivas, né? Até hoje. Ou, se vocês puderem, dá uma chamada. Caras, aí, o seguinte, olha só. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, fala parceiro, bonzão? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a ideia do seguinte, cara. Nesse primeiro momento, ou nesse início, os caras não têm ferramentas ainda para poder conversar a respeito de evolução em nível laboratorial, tá? Então, assim, algumas das discussões de evolução que a gente é capaz de fazer hoje, os pesquisadores não tinham como fazer nesse início de discussão que a gente vai fazer aqui. Então, essa primeira parte, ela é quase que filosófica. Os caras estão observando a natureza, na maior parte das vezes, com os olhos mesmo, observando o comportamento das criaturas, o registro dos fósseis, e tirando conclusões a partir dessas observações. É completamente diferente das ferramentas que a gente tem hoje em dia para poder não só avaliar a evolução, mas também poder medir a amplitude e a velocidade que esse processo acontece. Tá? Caras, uma das coisas que comecei, deixei escrito aqui, é o fixismo versus evolucionismo. Eles são dois modelos de pensamento diferentes. E em alguns materiais didáticos, pode ser que você encontre o termo criacionismo versus evolucionismo. Só que eu não acho justo, cara, colocar criacionismo versus evolucionismo, porque eles não são comparáveis. Porque as ideias de evolução não estão se referindo a quem que criou o mundo ou da onde que o universo veio. Não tem a ver com isso, evolução. E outra coisa que eu preciso que você tenha em mente, independente de qual que seja a sua orientação de fé, sua orientação cultural, cara, o termo criacionismo, ele serve para poder designar todas as formas de filosofia que explicam a origem do universo partindo de um pressuposto sobrenatural. Aí, nesse sentido, queridos, é porque, como talvez um pouco por conta do nosso histórico de colonização, a gente tem uma tendência a achar que criacionismo é Gênesis 1. No entanto, se você conversar com o Yanomami e ele contar para você a história de surgimento de acordo com a cultura dele, se essa história de surgimento tiver elementos sobrenaturais, isso é criacionismo, do ponto de vista filosófico, tá? Do ponto de vista de ideias. Se você conversa com um hindu e esse hinduísta conta o conjunto de ideias dele que levaram dentro do hinduísmo à formação do universo, esse conjunto de ideias filosoficamente chama criacionismo. E aí, cara, como eu disse para vocês, por que isso não pode ser colocado no versus evolucionismo? Primeiro, porque, como eu comentei, evolução não está tentando explicar como que a vida surgiu. Né? Isso aqui a gente discute em biologia, em outra parte chamada de origens da vida, e que tem esse nome no plural, até porque dentro da comunidade científica a gente não tem uma ideia só, tem múltiplas ideias, nós não temos como voltar no tempo para saber qual que era a certa, então você tem divergência dentro da própria comunidade científica. Alguns grupos de pesquisadores que acham algumas linhas mais lógicas, outros grupos de pesquisadores acham outras linhas de explicação mais lógicas. Aqui não é sobre origem. E tem um outro detalhe que é muito importante, cara. Em geral, a gente parte do pressuposto que em ciência, a dúvida, o questionamento, ele cabe. Então, ela vai e explica para a gente um fenômeno que a gente não conhecia. Aí a gente vai arguir ela, cara, mas como você chegou nessa conclusão? Como você fez esse resultado? Esse experimento seu foi como? Deixa eu fazer ele aqui também. Ah, cara, cheguei no mesmo resultado que você. É isso mesmo. E aí, ciência é feita desse jeito. Cabe dúvida, cabe questionamento em ciência. Tá? Até que
determinadas ideias sejam esclarecidas. E essas dúvidas, queridos, eu preciso que vocês tenham em mente, principalmente por conta do período histórico que nós estamos vivendo agora, que não é simplesmente um negócio de assim, mas eu não acredito nisso. Existem métodos, alguns métodos podem ser replicados, repetidos, basicamente, demonstrados, e isso varia um pouco, porque nem todas as formas de ciência são do mesmo jeito. Né? Por exemplo, as ciências de psicologia, por exemplo, ela não tem exatamente o mesmo mecanismo de demonstração ou de encontrar, não é verdade que eu quero usar porque não é verdade, encontrar respostas do que, por exemplo, a química, física e biologia. Então, existem ciências com métodos de estudo que são diferentes entre si. Dentro dessa ideia, cara, a hora que você traz as ideias filosóficas do criacionismo, eu vou pegar o exemplo de Gênesis 1. Seja você de orientação judaica ou cristã, ou judaico-cristã, vamos pensar lá. Aí nós vamos levar em consideração a filosofia que propõe que a explicação do universo e da Terra se deu pelo que está escrito em Gênesis 1. Eu não consigo trazer isso, cara, para um comparativo com ciência propriamente dito, não essas ciências naturais que você testifica e tudo mais, porque essa ciência ela parte do pressuposto que você tem uma hipótese, você verifica e testa essa hipótese. Se essa hipótese não é confirmada, você tem que procurar uma outra hipótese para poder explicar aquele fenômeno, sabe? E aí não existe espaço para questionamento bíblico. Então eu não posso chamar isso de ciência, tá? Eu não posso colocar um do lado do outro assim, criacionismo versus evolucionismo. Porque as ideias do evolucionismo, ao longo do tempo, foram sendo questionadas e elas vêm sendo alteradas mesmo. As ideias que Lamarck propôs foram revisadas, as ideias que Darwin propôs foram revisadas, algumas ideias que Einstein propôs estão sendo melhoradas, faz todo sentido, né? Com o passar do tempo a gente tem métodos, mecanismos para observar coisas que na época deles não estavam disponíveis. Então, super natural que mude. Você não pode chegar e falar assim, cara, então, a gente pegou e chegou a uma conclusão, fazemos experimentos e tudo mais, as análises, que essa hipótese aqui não é possível. O mar não pode ter se aberto quando Moisés bateu lá. Não, cara, então você testa de novo aí, porque a hipótese tem que estar certa. Entende? Porque ela parte de um dogma de fé. Então, não dá para eu comparar essas duas coisas. Tá? É tipo como você chegar assim, o que é melhor? É um Porsche ou um Land Rover? Depende, cara. Depende. Sabe? Apesar das duas coisas serem veículos de deslocamento, então, apesar de criacionismo e evolucionismo ter a ver com ideias, essas são ideias que estão num campo que eu não considero comparáveis, tá bom? Dentro dessa jornada, cara, assim, ó, se você pensar no século XVII, até um pedaço do século XVIII, a maior parte dos pesquisadores, apesar de eles não se definirem dessa forma aqui, os textos e os registros, cara, eles consideravam que a natureza ela é imutável. O que eu estou chamando de natureza imutável? Eu estou me referindo à ideia de que não se considerava a existência de surgimento de novas espécies, tão pouco de extinção. Então, para a galera, até um pouco influenciada, né, pelo pensamento cristão da época, eu vou fazer um parênteses muito curto aqui, para você entender porque que toda vez que eu falar de história relacionada à ciência, não tem como eu não citar o cristianismo. Você se lembra que, em algum momento, a civilização europeia, eu vou citar ela porque a gente foi invadido e colonizado por eles, né? A civilização europeia estava meio que dividida em camadas, né? Você tinha assim, os plebeus, você tinha basicamente a nobreza e a galera do clero. O que nós conhecemos por cientista, aquele cientista clássico de laboratório, de escrever livro, de escrever artigo científico, ele, historicamente, é a galera que veio de dentro do clero. Tanto que a linguagem da ciência, durante muito tempo, foi também a língua oficial da Igreja Católica, que era o latim, tá? Porque muitos países já falavam, e falavam por influência da Igreja Católica. Então, queridos, em vários aspectos, você não tem como dissociar uma coisa da outra ao longo do tempo histórico. Até porque existe um lance do seguinte, o pessoal costuma dizer que ciência é um negócio que ele é imparcial, que não tem lado, e não tem como ciência não ter lado. Porque cada um de nós, enquanto humanos, o nosso olhar para as coisas é baseado em um monte de questões que constituem a nossa ética, a nossa filosofia, o que você acha certo ou errado, seus dogmas de fé. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem besta. Imagina uma pessoa que na sala, cara, ou alguém que esteja em casa, que seja extremamente cético em relação a tudo que é sobrenatural. Para essa pessoa, tudo que acontece no nosso planeta tem uma explicação razoável, plausível, mesmo que essa pessoa não conheça. Pensa uma outra pessoa na sala, cara, que tem uma inclinação de orientação, vou colocar assim, mental, totalmente devota.
Então, desde a chuva que amanheceu agora pela manhã, até saúde ou doença para essa pessoa tem a ver com uma predisposição controlada por um ser divino. Beleza? A porta abre, o céu entra voando aqui pela sala, ele entra levitando assim, ó, pela sala. Você entende que o cético e o devoto vão ver o mesmo fato, mas as suas filosofias internas vão levar eles a explicar esse mesmo fato que os dois estão testemunhando por ópticas diferentes? Então, queridos, assim, eu usei um exemplo muito exagerado, mas esse exemplo é útil para a gente poder entender que não tem como cientistas serem imparciais, porque o conjunto de ideias que constitui a mentalidade do cientista vai interferir no jeito que ele julga o fato que está diante dele, ou os fatos que estão diante deles, beleza? Assim sendo, queridos, como eu disse para vocês, principalmente por uma influência mesmo do próprio pensamento cristão, muitos cientistas eram fixistas. Como eu te disse, nessa época esses caras não se definiam como fixistas. A gente é que define eles como sendo fixistas hoje em dia. O jeito que eles escreviam, a questão de não aceitar extinção e tudo mais. O que vai acontecendo? Em algum momento do século XVIII, quando eu falei em algum momento é porque os registros históricos eles são incompletos, né? Então não tem como eu falar assim, o ano exato e qual que é a primeira publicação. Mas alguns pesquisadores, cara, principalmente a galera da geologia, que era quem analisava fósseis, rochas, começaram a sugerir a ideia de que, caras, então, tem um monte de criatura que já existiu e não existe mais. E aí eles começaram a trabalhar com uma ideia, cara, que de início ela demorou um pouco para ser aceita. É o oposto, né? Essa aqui é a natureza imutável, aqui é uma natureza mutável. E esse mutável, eu vou substituir essa palavra só assim, ó. Ela não vai fazer muito sentido de concordância, mas a ideia você vai acompanhar comigo. Natureza mutável, que eu vou colocar natureza mudança, ficaram, estou sem concordância, mas acompanha a ideia comigo. Os caras começam a aceitar filosoficamente a ideia de que, através do registro fóssil, a gente está vendo que a natureza está passando por processos de mudança com o passar do tempo. E é exatamente isso que o termo evolução biológica quer dizer. Quer dizer que a natureza vem sofrendo mudanças ao longo do tempo. É isso. Não tem a ver com explicar de onde os seres vieram. A partir daí, essa é a primeira etapa. Esse pensamento, cara, vai começando a ser mais aceito na comunidade científica. E aí, a gente tem uma dificuldade em algum momento, porque tem uma série de elementos que não permitem para essa galera dessa época aqui explicar como que essas mudanças acontecem ou por que essas mudanças acontecem. E é aí que entra o nosso primeiro teórico, que é o Lamarck. Tá? Outra coisa que eu preciso que vocês tenham em mente, lindinhos, lindinhas, é que o registro histórico das coisas científicas, cara, ele é extremamente injusto. Da mesma forma que a Marie Curie, que descobriu as coisas relacionadas à física nuclear, por exemplo, na época a comunidade científica não aceitava mulheres, né, nos clubes de ciência. Então ela publicava em nome do marido dela, que, se eu não estou equivocado, também era físico, mas era um cara que era bem irregular comparado à genialidade da esposa. E é até onde eu sei, e eu posso estar equivocado, mas até onde eu sei da história, depois que ela morre, tudo mais, é que filhos e netos fazem assim, cara, vamos resgatar a história da minha avó, e aí algumas coisas vão sendo novamente atribuídas a ela, tá? Isso aconteceu também com a Rosalind. A descoberta da molécula do DNA, em todos os livros de biologia, é atribuída a dois caras, né? O Watson e o Crick. Esses caras ganharam um Nobel pela... não é que eles previram, mas eles utilizaram química para assim, ó, cara, a molécula do DNA deve ser alguma coisa tipo um corrimão em espiral. E aí, quando os equipamentos químicos permitiram a gente fotografar o DNA, não só químicos, mas visuais também, permitiram a gente fotografar o DNA, de caraca, velho, a estrutura é muito parecida com o que os caras escreveram, eles levaram um Nobel por isso. E a gente sabe que uma extensa parte do trabalho que eles publicaram, na verdade, era da Rosalind. Então, eu penso tanto de vezes que isso deve ter acontecido ao longo da história. Desculpa. Desde o começo, a mulher nunca foi valorizada. Porque, igual hoje, o Cristo falou sobre isso. O André falou sobre isso também. E aqui também na biologia, né? Então, está tendo um comentário aqui na sala falando a respeito exatamente disso. Desde o começo, a mulher nunca foi valorizada em relação a essas questões. E, felizmente, a história está começando a mudar, cara.
Eu falo começando porque vocês ainda têm uma jornada muito longa, cara, para poder virar essa mesa, mas muita coisa tem sido feita. Basta que você observe uma coisa muito simples mesmo, cara. Olha a distribuição de vocês aqui. Passa numa sala de universidade e vê a distribuição de vocês, saca? Então, assim, vocês meninas, cara, estão conquistando espaços acadêmicos e espaços de formação. Isso ao longo do tempo histórico não tem como. Algumas dessas desigualdades salariais, algumas dessas desigualdades de cargos de chefia, elas não têm como continuar por uma questão histórica. Assim, vocês majoritariamente são um grupo que estão em maior processo de formação acadêmica. Não é? Mas é porque se fosse naquela antiguidade, a maioria de nós já estaria casado e com 6 filhos. Se nós fosse, ela está comentando aqui que o pessoal está em casa. Se fosse nem precisa ser antiguidade, não. É época de sua avó. Tá? Se fosse a época dos avós de vocês aqui, dos bisavós de vocês da mesma época, né? A maior parte das meninas aqui já estariam com filhos, no plural, a maior parte. Então, cara, o que acontece aqui? Eu preciso que você tenha em mente que o que nós vamos fazer aqui é apresentar o modelo de pensamento de dois pesquisadores, o Lamarck e do Darwin, mas eu preciso muito que você tenha em mente que isso é um recorte. Tá? O ensino médio brasileiro escolheu dois, aí a história imortalizou mais o trabalho desses dois, eles ficaram mais famosos, eles tinham mais seguidores, mais curtidos, mais compartilhados, sacou? E aí a rede social deles científica era melhor integrada e esses caras acabaram ficando mais famosos. Acaba que na prática, um monte de gente que contribuiu com ideias para que o que a gente sabe hoje de evolução estivesse disponível, são personagens que vão ficar anônimos na história, tá? Mas eu tenho certeza que isso acontece na física e na química também. Se você parar para pensar, praticamente todos os físicos que a gente estuda são europeus. E isso tem uma questão histórica, tem a ver com o legado, né? Aí fica assim, cara, não é possível que no Oriente não tinha ninguém fazendo isso. Não é possível que na Índia não tinha ninguém fazendo isso. E tanto tinha e tem que assim, o Oriente é uma referência em ciências exatas. Não só nessa parte de matemática e física, mas também nessa parte computacional, né? Tem questões ligadas a essa ideia. Então, meus amigos, assim sendo, é só você ficar em paz com a ideia de que nós vamos trocar uma ideia sobre Lamarck e Darwin, mas eles não foram os únicos, tá bom? E, de uma certa forma, quando a gente leva em consideração que o que nós estamos fazendo aqui é preparar vocês para os vestibulares, que bom que nós vamos falar só sobre esses dois, sabe? Assim, se a gente fosse falar sobre mais teórico, seria mais informação para a gente ter que analisar, comparar e discutir, tá bom? Dentro dessa jornada, queridos, como eu disse para vocês, o nosso primeiro objetivo aqui é separar a ideia de Lamarck e Darwin. Aí eu vou fazer o seguinte, minha página terminou aqui, ó. O seu caderno na sua continua. Então, eu vou puxar no sentido que a minha página permite, tá? Mas o seu caderno, se você quiser escrever para baixo, tranquilo, a diagramação fica por sua conta. Queridos, aí o primeiro cara eu quero discutir com vocês é o Jean Baptiste Lamarck. Eu estou de máscara, dá para você ver, mas eu estou fazendo um biquinho, porque ele era francês. Aí, cara, o Jean Baptiste Lamarck, ele era um botânico, a data, não precisa deparar, eu já comento essa data aqui. O Jean Baptiste Lamarck, ele é botânico, ele é um naturalista, nessa época não existia a ideia de biólogo ainda. A galera estava assim, botânico, zoólogo, os caras estavam mexendo com coisas microbiologistas, estavam mexendo com coisas separadas, sabe? E aí depois foi que a gente fez a unificação disso, mas a unificação dessas áreas como sendo uma ciência só, a biologia, ela é bem recente, ela não tem nem 200 anos. Ela é extremamente recente. Ao contrário da física, da química, que já são melhor organizadas enquanto ciência há mais tempo, a biologia ela é nenenzinha em relação à ciência unificada, tá? Tanto que tem uma série de termos, nós falamos sobre isso sábado passado, tem uma série de termos em biologia que estão errados, né? Tipo, célula, a palavra célula traduzida significa cela, que significa espaço vazio, cavidade. Porque a primeira vez que a estrutura que a galera estava observando, né, batizou como sendo célula, era um material vegetal morto, então não tinha citoplasma, núcleo, e aí deu esse nome, e depois assim, caraca, tem preenchimento lá dentro, e agora? Deixa quieto aí, que agora muita gente já sabe esse nome, aí bem isso, cara, exatamente. Então, caras, assim, isso acontece muito na biologia. Você pega o termo, por exemplo, assim, óvulo. Em botânica, óvulo significa uma coisa. Em zoologia, óvulo significa outra coisa. Então, apesar de ambos estarem relacionados à reprodução, né, mas não designam a mesma estrutura. E isso tem a ver
relacionado com a ideia da botânica ter sido desenvolvido como uma ciência à parte, a zoologia, e só depois de ter sido unificado, aí vira uma guerrinha de ego, assim, infinita. Tipo, vamos mudar o termo, mas vocês usam o que a gente está usando. Não, a gente precisa usar primeiro. Mas nós somos mais. Mas a gente é bem nesse, tá na ciência, isso é infinito. Vamos, Lamarck. Os livros didáticos de alguns professores vão apresentar Lamarck como sendo o cara que propôs uma explicação para como que o processo de mudança acontece, mas a maior parte dos materiais didáticos vão falar sobre Lamarck como o rateiro que falou que a girafa é um cavalo que esticou o pescoço ao longo do tempo. O que é uma tremenda injustiça, cara, porque nem o Darwin nem o Lamarck nunca falaram sobre girafa. Assim, as publicações oficiais deles não abordam girafas. O que foi feito, cara, basicamente, sai da frente, porque aí o celular foca o quadro e não meu rosto. O que foi feito, meus amigos, basicamente, foi um exemplo didático. Aí esse exemplo didático foi assim, nossa, cara, esse negócio funciona. E aí praticamente todos os livros brasileiros replicam o mesmo modelo de desenho, tá? Lamarck tem uma série de contribuições na parte de botânica, especialmente na parte de descrição de partes da flor, por exemplo. Mas, enfim, em relação à evolução, qual que é o rolê do Lamarck? Aquela data está ali no quadro, meus queridos, porque é a data em que ele publica uma compilação de estudos dele, um livro que é chamado de Filosofia Zoológica. Olha o nome do livro, porque, como eu estou te dizendo, são ideias. Ele não tem, tipo, nessa época, como fazer... Então, eu acho que a evolução está acontecendo assim, vou fazer um experimento para mostrar. Não tem jeito, né? Zoologia filosófica. Não, desculpa, é o contrário, é filosofia zoológica. E aí, caras, beleza, essa aqui é a data que ele publica o livro dele na comunidade científica. Vocês já assistiram, sei lá, deixa eu ver, aquela série Freud, na Netflix, ou A Teoria de Tudo, que é o filme biográfico do Stephen Hawking? Cara, esses filmes que, em geral, tem um pouco no passado, né, essa parte de ciência, como sendo um rolê assim, ó, tem um auditório, aí vai um monte de cientistas, aí você vai falar sobre o seu trabalho, você leva lá seu trabalho, tem umas cópias dele, você entrega essas cópias para outras pessoas, aí você apresenta seu trabalho, aí o povo vai tipo, ou então, aí o povo, não, mas então como é que você fez tal coisa? Aí você explica. À medida que em algum momento você convence a comunidade científica, a galera aplaude lá, o pessoal assina seu trabalho e a gente considera que aquele trabalho foi aceito pela comunidade científica. Mano, esse era o rolê e ele, de certa forma, ainda é. Por exemplo, quando você vai obter o título de graduado, de mestre, de doutor dentro da comunidade científica, ainda é esse mesmo rolê. Só não é um auditóriozão, hoje em dia com a pandemia, pelo Zoom, por Google Meet, aí tá lá seu orientador, você chama mais umas 3 pessoas de outras universidades que pegaram o seu trabalho antes, analisam, criticam ele e tudo mais, e aí você tem aquela mesa redonda de quando eles vão te arguir sobre o trabalho. Não, mas essa parte aqui, vai na página 16. Por que nesse lugar aqui você não falou desse jeito e não desse outro? Aí você vai conversando, cara, aí o pessoal, nós estamos satisfeitos, a gente vai conceder a você o título de mestre ou de doutor. Funciona ainda dentro dessa mesma lógica, tá? E aí, queridos, o que acontece? Quando o Lamarck propõe as ideias dele, essa ideia que o cara está aumentando agora está no livro. Aqui no ensino médio, cara, a gente faz um recorte e tira algumas ideias desse livro. Então, mais uma vez, eu preciso que você tenha o pé no chão, que isso aqui é assim, é para acertar a questão do vestibular. Então, vamos, através dessa aula aqui agora, esmiuçar o trabalho do Lamarck. Tá? Os materiais didáticos do ensino médio, focam 2 pontos da obra do Lamarck. Nos materiais didáticos, você vai encontrar isso aqui como lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Eu vou tirar a palavra lei dali e vou te explicar por quê. Você se recorda que em ciência, hipótese, teoria e lei têm pesos diferentes, né? São termos, mas são termos que servem para designar o grau de avaliação que uma ideia já sofreu. Então, quando você está tentando propor uma explicação para um determinado fenômeno, você usa hipótese. Aí você testa aquela hipótese, na verdade você testa tentando tornar ela falsa. Se você não consegue tornar aquela hipótese falsa, é porque provavelmente ela é verdadeira. Se isso acontecer, essa hipótese ganha um status de teoria.
Depois de muito tempo, à medida que aquela teoria não é derrubada, ela vai sendo confirmada, a tendência é a gente subir o status de teoria para o status de lei. E aí, na época que o Lamarck propõe essas ideias, cara, essas ideias pareciam já ser tão resolutas que a comunidade científica da época, tipo, achou que se tratasse de uma lei natural. Tá? Queridos, Lamarck não está de todo equivocado em nenhuma dessas duas ideias aqui. Elas têm limitações. Vamos conversar sobre cada uma delas. Elas têm limitações, mas a ideia de uso e desuso, cara, a gente reconhece no nosso organismo como plasticidade corporal. Então, por exemplo, uma pessoa que fatalmente sofre um acidente e aí perca, por exemplo, a comunicação nessa altura aqui, ó, vai ficar paraplégico, certo? Não tem mais comunicação voluntária com os membros inferiores. Se essa pessoa parar de estimular essa musculatura por fisioterapia, por choques elétricos, por exemplo, cara, a tendência da musculatura e da parte óssea é atrofiar. Aí, desse tipo de observação, Lamarck pensa na ideia de desuso. Da mesma forma, eu vou pensar pela nossa musculatura. Pensa a ideia da plasticidade, cara, que o corpo tem em relação à utilização da nossa musculatura, não só da musculatura, da parte óssea também, né? Você pega uma pessoa, uma criança, um adolescente, que está fazendo natação, alguma coisa assim, cara, o tanto que o biotipo físico de um nadador, que começou a nadar desde a adolescência, é característico, né? As costas serem mais largas, por exemplo, os ombros serem mais largos. Tem uma resposta corporal ao tipo de movimento que a pessoa faz, né? A própria ideia de flexibilidade também, ela pode ser adquirida, vou pensar dessa forma. Então, cara, fazendo algumas dessas observações, para o Lamarck, as características físicas que a criatura mais utilizasse tinham uma tendência ao incremento, tinha uma tendência a melhorias, mesmo que fossem pequenas ao longo da vida. E características, por sua vez, que não fossem utilizadas, a tendência delas é que elas fossem atrofiando ou desaparecendo. É essa a ideia. Então, é a primeira ideia que ele observa, e a partir daí, ele consegue explicar como que a mudança acontece em um indivíduo. Mas aí no próximo, e para a próxima geração? Nessa época aqui, queridos, eu preciso muito que você tenha em mente que aqui, ó, eu não tenho genética ainda. Tá? Então, qualquer questão de vestibular que vá justificar o raciocínio de Lamarck, ou até mesmo do Darwin, usando genética, ela está fora de contexto temporal, ela está fora de contexto histórico. Eu vou falar sobre o Mendel daqui a pouquinho. Tá? O Mendel está bem para frente aqui, ó, mexendo com genética. Então, caras, aqui o que a gente já sabia? A gente já tinha a ideia de hereditariedade. Nós sabíamos que um humano cruza com um humano, não tem como nascer uma goiaba. Tá? A gente já sabia que se um coelho ou uma coelha acasalava entre si, não tinha como nascer um carneiro. Então, assim, já tinha uma noção de hereditariedade. Mas a gente não entendia vários... Isso, empírico. Nós não tínhamos noção de vários... Vai derrubar aí, ó. Eu vou... vai derrubar. Beleza, cara. Obrigado. Assustou geral na sala. Eu vou fechar a reunião e entrar ela de novo, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Beleza.